Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do Consultório Cast. E setembro é considerado o mês mundial de conscientização da doença do Alzheimer. E a gente vai discutir esse assunto, debater os sintomas, falar tudo o que você precisa saber. Aqui na mesa, a gente, como sempre, com a nossa querida Ana Menezes, e recebendo também a nossa amiga, a doutora Andréia Negreiros, ela que é neuropsicopedagoga e é empresária do Supera Boa Viagem, né, Ana? Bem animada aí para começar mais Com certeza, um capítulo. porque é um tema muito polêmico, interessante, né? É uma situação que muitas pessoas vivem e é muito difícil, né, doutora Andréia, enfrentar em casa. Seja bem-vinda, vamos falar de Alzheimer. Muito obrigada pelo convite, meninas. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Pois é, Ana, a doença de Alzheimer é uma das demências mais comuns, né? E as pessoas têm esse medo, têm esse receio de adquirir a doença, exatamente porque a gente, com o decorrer da instalação, da progressão dessa doença, que é uma doença neurodegenerativa e crônica, então não tem cura, infelizmente. Então, qual é o maior medo das pessoas? Ficar dependente, porque sabem como é que isso termina, né? Às vezes inicia com um lapso de memória e os familiares não vão percebendo, depois a pessoa se perde e o familiar também não entende. Então, quanto mais a gente tiver o conhecimento sobre o assunto, sobre demência, mais rápido é o diagnóstico e aí a gente consegue intervir precocemente. Agora, com relação a essa intervenção precocemente, existe a probabilidade de você poder evitar o Alzheimer? Existe algum estudo que possa evitar a doença? Então, a gente sabe que a gente precisa ter reservas, né? Então, a ciência mostra que aquelas pessoas que têm uma maior reserva cognitiva, a probabilidade do Alzheimer se instalar é menor. Não é? Então, é feita uma reserva financeira. Na hora que eu vou precisar, se eu não tiver aquela reserva, eu vou ficar devendo. Na prática, a doutora explica assim, porque aqui no Consultório Cast, né, a gente faz uma pergunta para o paciente, Sim. né? O que é essa reserva cognitiva? Explica aí. Eu ia pedir essa tradução aí para a gente tão poder comum explicar. A gente escutar, né? E eu também confesso que eu só passei a conhecer a fundo o que é a parte cognitiva depois que eu me aprofundei nos estudos. E aí é muito pertinente essa sua colocação. Então, veja, o que é cognição? É tudo que a gente desenvolve, ou seja, a gente só está conversando aqui agora por conta da minha memória, por conta da memória de vocês, o que vocês aprenderam, o que nós aprendemos durante o percurso de nossas vidas, né? O raciocínio lógico na tomada de decisão. Então, tudo isso tem a ver com a parte cognitiva, que é influenciada pela memória, pela atenção, concentração, raciocínio lógico. Então, são essas habilidades que a gente precisa ter reserva. E como é que a gente adquire essa reserva? Treinando essas habilidades. Além da ginástica que a gente tem que fazer para o corpo, a gente tem que fazer a ginástica para o cérebro. Para o cérebro. A partir de que idade, mais ou menos? Olha, a partir do momento que a pessoa tem a alfabetização, é importante ela treinar. Como seria no caso da criança, né? Vamos treinar uma criança para ficar com essa reserva cognitiva ao longo dos anos. Veja, quando a gente fala em criança, a preocupação principal não é nem a reserva cognitiva, mas o desempenho dela, do aprendizado. O desenvolvimento. Isso, por quê? Porque ele vai ter um processamento mais rápido, ele vai conseguir aprender com mais facilidade, porque as conexões elas estão interligadas, a gente está formando novas conexões e deixando elas mais, vamos dizer, organizadas, né? Então, fica mais fácil para ela aprender, fica mais fácil para ela se concentrar, ela passa a ter um raciocínio lógico maior. Então, é nesse sentido, para o futuro da criança. Quando a gente fala de adultos, aí sim a gente começa a se preocupar com a reserva cognitiva. Hoje a gente tem um termo que a gente usa de superidosos. O que são os superidosos? São pessoas com mais de 80 anos que têm habilidade cognitiva igual ou superior a uma pessoa de 50 a 60 anos. Como eles conseguem essa superação, né? Então, são idosos saudáveis que se cuidaram a vida toda, tiveram um bom fluxo de alimentação, que tiveram um índice de estresse menor, que tiveram uma qualidade de sono. Então, assim, se cuidaram e também treinaram o cérebro. Então, ele tem uma reserva cognitiva significativa.
A gente vê muito idoso, né? Super idoso trabalhando. Um exemplo é Caetano Veloso, acho que fez 81 anos e faz Os famosos, shows, né? Tá esbelto, toca, né? Viaja. Eu vi até, seguindo o Instagram dele, Ana, doutora Andréa, que ele faz atividade física, né? Olha aí. É um super idoso e que está apto a ir para tudo. Olha aí, né? Então, a gente tem, sim, esses históricos. Agora, o quanto antes a gente treinar essas habilidades, melhor. Então, é muito comum a gente ver assim, eu treino, eu faço palavras cruzadas. Eu treino, eu faço sudoku. Poxa, mas lembra, para que a gente tenha um treino, eu preciso de variedade. Então, se eu só faço sudoku, eu só estou treinando aquela habilidade. É como se eu fosse para a academia e só fizesse abdominal. Não é? Só me preocupasse com a barriga e o resto do corpo. Exatamente. Então, a gente precisa malhar os braços, malhar a perna. O abdômen é importante para a sustentação da coluna, né? A gente não está nem falando da questão de ficar saradinho, né? A gente está falando da questão funcional. Então, o idoso que se cuida desde sempre, a probabilidade dele levar uma queda é menor, não é? Para que ele tenha mais flexibilidade também é maior. Então, o índice de acidentes no idoso que pratica atividade física é menor. Né? E com relação, assim, ao Alzheimer, né? A gente, antes da entrevista aqui, a gente até falou um pouquinho sobre isso. Antigamente se falava muito em mal de Alzheimer, hoje a gente fala em doença do Alzheimer. E isso, o que é que se tem hoje de informações, né? Como a pessoa adquire? Isso é uma coisa que já é genética. Por exemplo, quem tem um pai, uma mãe com Alzheimer, necessariamente eu posso desenvolver? Veja, não porque você... Eu vou dizer assim, não ensino. Entendi. Né? Não ensino. Se você tem na família um caso de Alzheimer, a predisposição é maior. Existe. Né? Mas se eu tenho essa predisposição e eu sempre me cuidei, então a probabilidade é menor. Para você ter ideia, hoje não existe aquele diagnóstico, eita, tem Alzheimer. Né? Não tem como eu chegar no médico e vou dizer, doutor, eu acho que eu estou com Alzheimer, vamos fazer aqui um exame de sangue. Realmente não existe hoje. Não. O que existe são avaliações clínicas e o histórico da evolução da doença. Por exemplo, papai anda meio esquecido, papai está um pouco repetitivo, né? E aí a gente já acende aquela luzinha, vamos investigar, vamos fazer alguns testes que a gente faz no consultório e ali ele vai sinalizar, opa, essa pessoa tem 80 anos, um exemplo, ou 60 anos, né? E ele deveria pontuar tanto. E essa pessoa pontua bem abaixo dessa média que a gente espera, né? Essa média é através de pesquisas, estudos, e se sabe, as pessoas naquela faixa etária geralmente pontuam tanto. Então, se ali já é um indício, opa, vamos investigar, né? E aí existem exames que a gente faz no líquor, que aí a gente vai descobrir, será que essa pessoa realmente tem uma proteína que é frequente na pessoa que tem Alzheimer, porque também existem várias outras demências. As demências mais comuns, né, é a do Alzheimer, tem também a doença de um acidente vasculocerebral, não é? Que é o AVC. Também a gente tem a demência parkinsoniana, a gente tem a demência das doenças de Levy e a demência frontotemporal, que acometeu, muita gente ouve falar exatamente que acometeu o Bruce Willis, né? Então, infelizmente, né? É isso. Então, talvez seja mais frequente a gente escutar isso. Então, o diagnóstico são várias etapas, né? Essa etapa que a senhora falou do exame do líquor, que exame é esse do líquor? Veja, aqui em Recife a gente tem poucos laboratórios que fazem, geralmente as pessoas vão a São Paulo para ter certeza, mas não quer dizer que se eu tenho aquela substância, beta-mieloide, é que eu vou desenvolver o Alzheimer, eu tenho chances de desenvolver. Então isso já é uma prévia. Isso. E aí o paciente, a pessoa pode começar a dar carga para poder amenizar esses sintomas e ir retardando, como a Ana falou. Isso. Ana falou que sua mãe teve Alzheimer. Sim, né? Então, assim, adoece o paciente e a família. É muito, muito tempo, né, que você vai... a ordem natural da vida é você ver uma criança desenvolvendo. E no caso da pessoa com Alzheimer, ela vai
virando uma Regredindo, criança, né? né? Era a minha sensação que eu tinha com a minha mãe. E isso que você coloca também é bem interessante. É comum as pessoas tratarem idosos como crianças. Lembre-se que todos nós nos tornaremos idosos e a gente não gostaria de ser tratado como Nunca. criança. Não, e eu quero ficar super idosa, Boa. porque a palavra é meio Gostei. pesada. Ela tá na ela é super idosa. Super idosa. Mas eu quero. O envelhecimento é uma coisa natural, assim, na essência, né? É, assim, exatamente. todo mundo, por mais que você não queira envelhecer, você vai envelhecer. Todo dia a gente envelhece. Envelhece. Agora, qual a diferença? Hoje a gente tem conhecimento. Se a gente tem conhecimento, olha o que a gente está fazendo aqui, que maravilhoso, né? A gente esclarecendo um assunto para que as pessoas, tem chance. O que é que eu posso fazer? Eu posso ter uma reserva cognitiva. Meu pai, ele já tem 80 anos, é comum ele esquecer. Não é comum ele esquecer. Ele pode esquecer, né? Tem que ser algo que seja recorrente. Mas esquecer uma vez, esquecer outra, tudo bem. Quantas vezes a gente já esqueceu de alguma coisa? Pois É verdade. E às vezes eu acho uma brincadeira muito chata, sabe, Ana, doutora Andréa? As pessoas, eu esqueci, eu tô com a doença do alemão, eu tô com Alzheimer, tá tremendo, tá nervosa, tá com Parkinson. Eu às vezes corrijo as pessoas que estão do meu lado e, não faz essa brincadeira, porque eu acho que é tão pesado. Isso, né? Isso daí é preconceito. Era isso que eu ia colocar. Essa questão, eu acho que nesse mês, né, dedicado à conscientização sobre a doença de Alzheimer, eu acho importante isso, né, a gente falar sobre a questão do preconceito, porque muitas vezes tem gente que tem vergonha, né, de sair com aquela pessoa, Sim, né? sim. Por exemplo, eu enfrentei muitas dificuldades, acho que Cris também, que enfrentou, né, problema de Parkinson com a mãe dela, e eu enfrentei muitos preconceitos. Algumas pessoas tinham vergonha, inclusive parentes, né? Não leva não, ela não vai querer, não fica à vontade, mas não era isso, era vergonha. Quando você tem que dar o acolhimento, o suporte, e quem cuida precisa muito, né, doutora? Exatamente. Mas vocês tocaram um ponto interessante, né? Vocês sabiam que existem demências que são decorrentes de momentos desafiadores que a pessoa tem, por exemplo, uma pessoa com depressão, uma pessoa com um grau de ansiedade alto, a gente chama psicodemência, né? Então, naquele momento eu posso ter alguns esquecimentos, até severos. Mas por quê? Porque eu estou passando por uma situação, vamos dizer, um pouco delicada. E quando a pessoa começa a acreditar que ela está com Alzheimer, Terrível, né? Então, assim, o cérebro da gente é uma caixinha que, se você não souber cuidar bem, você mesmo termina adoecendo, né? E lá no Supera Boa Viagem, vocês tratam os pacientes, tratam as famílias, e como chegar a pessoa, né, no início do Alzheimer, ela deve ter aquela rejeição enorme, né? Sabe que está com a doença. Boa. Como é que lidar, né? Porque é um desafio muito grande, né? Como chegar até essa pessoa, né, e fazer todo aquele cuidado, tratamento difícil, eu acho. O Supera não é clínica, o Supera não é consultório, então a gente não trata ninguém, né? O que é que a gente faz? A gente é uma academia de treino cognitivo. Olha. Então a gente vai trabalhar várias áreas do cérebro. O Supera é para aquela pessoa que quer se tornar um super idoso. Ai, Cris. Era muito bom, né? Eu. Então, veja, Andrea, quer dizer que você não vai acolher uma pessoa que está com início de Alzheimer ou que tem um diagnóstico de demência? Sim, mas ela precisa ter ainda habilidades que permitam que a gente faça o treino. Porque qual é o objetivo do treino? Manter. Lembra que eu falei do tratamento? Qual é o objetivo do tratamento da demência? Fazer com que essa doença, a progressão, ela passe a ser lenta. Né? Em média, uma pessoa, dependendo do tipo da demência, leva de 10 a 20 anos para falecer. Né? Então, imagina, 10 anos naquela pisada. Então, difícil. Não é? Imagina, eu tenho chance de ter Alzheimer. Eu tenho, por exemplo. Minha avó teve Alzheimer. Então, eu já cuido da minha mãe. Né? Então, minha mãe não tem. Mas quando começa a ter algum sintoma, o que é que a gente faz? Vamos investigar. Opa, Andrea, aconteceu isso. Calma. Porque já fica logo associando. A minha mãe teve, começou assim, mas minha mãe hoje ela tem 77 anos. Então, vamos dizer que se porventura ela seja acometida pela doença de Alzheimer, a média de quantos anos que eu disse? 10 a 20 anos. Então, a gente, com o conhecimento que eu tenho hoje,
né? O treino cognitivo que ela faz há 10 anos. Nossa, né? É uma super idosa. Não é super idosa, não é, porque ela tem outras doenças de base, né? Então, ela tem artrose, ela é hipertensa, então ela não é considerada uma super idosa, mas a parte cognitiva dela, para a idade dela, é boa, porque é natural que a gente tenha perda cognitiva. Vocês sabem a partir de quantos anos a gente começa a ter um declínio cognitivo? Não Chuta faço aí, ideia. vai, chuta. 48. Eu chuto 30. Chegou 48. perto, né? Chegou perto. Meu Deus. Nossa. 25. Eu ainda pensei em Não, 25. eu sei que o colágeno vai indo embora com os 25, né? Pronto, Mas vai todo mundo embora, então. Ixi, Maria. Então, veja, a partir dos 25 a gente vai começar a ter o declínio. Se eu tenho alguma doença, a probabilidade desse declínio ser mais severo é maior, né? E se eu consigo fazer desde os meus 40, 50 anos os treinos cognitivos, a gente não tem esse declínio. A gente consegue manter. Pode até ter, mas muito pouco. Vai sendo mais lento. Mais né? lento. Então, aí voltando para a história da minha mãe, aí vamos dizer que começou os sinais agora. Vamos dizer que não é o caso. Bater na madeira. Né? Então, existem medicamentos, existem atividades físicas, a questão da alimentação, tudo isso que a gente está conversando, né? E aí ela tem o treino. Vocês acham que essa doença vai começar a aparecer os sintomas quando? Daqui a 10 anos, ela está com 87. Perspectiva de vida hoje de um idoso hoje no Brasil é até 80 anos. Ela tem 77 ou 87? 77. 77. Né? Então, uma pessoa com 87, 20 anos. Então, vai para quanto? 97 anos. Né? Então, a perspectiva do brasileiro na fase do idoso, cada ano vai aumentando. E aí, um dos casos de risco da demência é exatamente a idade. Né? E esse treinamento cognitivo, como é que funciona na prática? A pessoa vai para lá para o Supera e faz o quê? De acordo com as análises, isso, né? Que são feitas de cada pessoa. Boa. Então, passa lá, conhece o método, né? A gente faz uma prévia do treinamento, a gente faz algumas atividades, e aí você já vai entendendo, já vai exercitando o seu cérebro, na verdade. E aí, depois a gente marca uma avaliação comigo e dentro daquela avaliação eu vou ver quais são as habilidades cognitivas que precisam de mais atenção. Quais são as habilidades cognitivas que ainda estão fortalecidas. E aí eu tenho que fazer um treino para o aluno Supera, que ele usufrua do que ele já tem e a gente construa novas conexões neuronais. Então, a gente precisa manter o cérebro aceso, vamos dizer assim, né? Mas, para isso, eu preciso ter variedade. Pintar é uma atividade, quebra-cabeça. Eu tenho dúvida, você tem dúvida também, Ana? O que é que você imagina? Crochê? O quê? A gente precisa depois vir aqui e trazer um monte de exercícios. E vamos para lá também fazer umas imagens. Boa, excelente. Veja, como é isso, né? A gente utiliza de 6 ferramentas. O Abaco, a gente tem uma coletânea de apostilas, livros, né? Que é feito por especialistas, onde a gente vai treinar concentração, atenção, memória, tudo isso acompanhado por um educador, ou seja, uma pessoa capacitada. Por quê? Para que seja um treino, é necessário que esse desafio ele seja crescente. Né? Aí quando você diz assim, Andréa, pintar, porque tem área do cérebro que precisa ser estimulada, né? A criatividade. Então, a gente tem o cérebro, a gente chama do lóbulo frontal, a gente divide por alguns lóbulos, né? E existem 2 hemisférios. Quando a gente está sendo criativo, a gente usa o cérebro como um todo, mas aquela areazinha do cérebro, do lado direito, ela acende mais do que o lado esquerdo. Quando a gente está aqui conversando, eu estou pensando, aí tem outra área do cérebro que eu uso mais do que a parte criativa. Então, por isso que eu preciso ver qual é a sua habilidade cognitiva que está mais fortalecida para eu aproveitar ela e fazer essas conexões. Então, deixar o cérebro como se ele estivesse todo aceso, todo treinadinho, né? Mas aí, quando a gente vai pintar, eu pinto, mas com raciocínio lógico. Por exemplo, não toque as cores. Use 4 cores e eu tenho lá uma atividade e as cores não podem se tocar. Você está pintando um propósito. Eu estou prestando atenção. Eu tenho que parar e raciocinar. Então, quantas áreas do meu cérebro eu estou treinando?
Bem complexo, né? É. E uma pessoa impaciente? Pode não, no meu entender, acho que deve, né? Eu sou bem paciente, até para afazeres manuais domésticos, como um crochê. Já tentei muito aprender, mas dá logo aquela agonia, não quero fazer mais. Alguns serviços até mesmo de cozinha, de alguma coisa, eu sou bastante impaciente para isso. Veja, eu gostei dessa pergunta também, adoro essas perguntas. Porque Ana já é mais calma, mais dedicada, ela pode dar um murro, eu tenho mais quebrar. algumas habilidades. Eu imagino que são habilidades, por Isso. exemplo. Eu tenho a habilidade, assim, principalmente quando eu estou muito atarefada, assim, tensa, eu acordo muito cedo, 3 horas da manhã eu já estou acesa. Cedíssimo, Né? na verdade, ainda está de noite. Tá de noite. Eu vejo, né, aí vou na cozinha. Aí olha aquele prato lá, peraí, me que eu chamando. vou dar um gás naquele prato ali. Aí aumento, entendeu? E faço algumas atividades que não tem nada a ver com essa coisa de estar no computador escrevendo. Entendo. Veja, na verdade, é o que a gente foi preparado, não é? André, eu não tenho habilidade com crochê. Ninguém me ensinou. Ou eu quero fazer tudo muito rápido. Aprendizado, ele demanda tempo, não é? Então, talvez você esteja impaciente porque é algo que realmente não lhe agrada. Então, como é que a gente vai fazer algo para alguém de forma que tenha benefício? Porque tem que gerar um aprendizado, tem que gerar um esforço. Se aprender crochê para você fosse essencial, eu tenho certeza que você iria se esforçar, iria aprender. Né? Então, por isso que vocês fazem um estudo daquela pessoa para poder trabalhar melhor, na minha linguagem, né? Exatamente isso, linguagem né? aqui. Então, a questão emocional e comportamental de qualquer pessoa, ela influencia no aprendizado. Então, tem que ser algo bacana, tem que ser algo direcionado para cada um. Eu não posso botar você em qualquer grupo de pessoas, tem que ser um grupo de pessoas que tenham um perfil parecido com o seu, porque um grupo, ele vai ajudar o seu desenvolvimento também. Nós vivemos em sociedade, né? Olha o que você me disse, as pessoas... Eu precisava sair com minha mãe, e realmente, que bom que você saía. O idoso, ele precisa sair, né? Ele precisa socializar, isso faz parte do ser humano. Olha o que a gente está fazendo aqui agora. Justamente. E quem tem os avós em casa, é legal pegar um jogo de cartas, um jogo de memória, sentar na mesa, espalhar tudo, isso é bacana, isso ajuda? Ajuda, e aí eu peço só um cuidado. Não quero que eles tenham o mesmo desenvolvimento que você tem, né? Lembre-se que as habilidades cognitivas, elas vão diminuindo com o tempo. Passar dos anos, né? Então, assim, uma pessoa de mais idade, se não tiver treino, ela não vai ter o mesmo desempenho. Então, o que é que eu vejo muitas vezes? Um jovem, mas vovô não aprende, já ensinei isso várias vezes. E a gente sabe que hoje em dia, para o jovem, várias vezes são 2 vezes, uma vez, né? A falta de paciência, né? Porque é muito elétrico, né? São muitas informações rápidas. Então, para ele é tudo rápido. Se você parar muito para pensar, ele já está em outra sintonia. É verdade. Né? A gente mesmo já vive num mundo muito rápido, né? Faz uma coisa, faz outra. Essa coisa de acelerar o áudio no WhatsApp, né? Já é uma forma de você não ter essa paciência, né? Ninguém escuta mais. Isso, é verdade. E lê. Rapaz. Né? Então, veja, a partir do momento que eu não estou lendo, eu estou deixando de estimular áreas do meu cérebro. Então, a gente precisa realmente de variedade, né? Tem que ser um treino, a gente sentar, vamos lá, vamos ver o que é que essa pessoa precisa, o que é que a gente vai trabalhar aqui para que ela tenha um ganho e para que ela mantenha as habilidades cognitivas dela. O meu intuito é esse, que você tenha ganho, que você tenha uma boa reserva cognitiva. E se a doença de Alzheimer, realmente, você tiver essa predisposição, não é? Se ela vir, você já vai ter uma reserva cognitiva que não vai fazer muita diferença. É feito uma cidade. Vamos pensar numa cidade grande, né? Se faltar energia lá em Boa Viagem, não vai escurecer a cidade toda, vai? Verdade, não vai, né? O grande Recife. Mas se a gente for para uma cidade do interior, que tem uma casinha aqui, uma casinha ali, se faltar energia, fica tudo no breu. Então, a mesma coisa é o cérebro da gente. Quanto mais a gente treinar, mais reservas a gente vai tem. ter. Inclusive, eu queria aproveitar, né, que a gente está falando sobre a doença de Alzheimer. E esse tema já ia ser debatido aqui, mas uma seguidora aqui do canal, né,
a Jo Barbosa, que eu queria mandar um beijo para ela. Ela falou muito da importância desse debate e também de se falar aí das demências, né? Das pessoas que têm outro tipo de demência e como essa questão das doenças de base, tipo hipertensão, diabetes, como elas influenciam no desenvolvimento ou no aparecimento delas. Veja, vamos lá. A gente tem que falar pessoas que não têm o cuidado, o acompanhamento médico, ou algumas medicações, elas precisam ser usadas com mais restrições, porque a gente sabe que pode desenvolver perda de memória. Então, não é porque tem lá, causa perda de memória, tem uma chance de causar. Então, se você é acompanhado por um médico, de preferência um geriatra, né? Porque a gente sabe que com o decorrer da idade foi que a gente está dizendo, que a gente, né? Então tem que ser um médico especialista. Eu não tenho um médico que é especialista do coração, eu não vou para um clínico geral cuidar do meu coração, né? Então a gente tem que procurar um médico que tenha aquela especialidade, porque o funcionamento fisiológico é diferente. Senão não existia pediatra, não existe pediatra. Somos um todo com várias partes, né? Precisamos Exatamente. cuidar de cada uma. E, além de todo esse treinamento, a ginástica para o cérebro, cuidar também da ginástica para o corpo, né? Que ajuda muito, isso. né? Alimentação, a alimentação. Né? Então, por exemplo, quando a gente está falando diabetes, é uma doença que tem maior chance? Tem diabetes, hipertensão. Não é porque a gente, por exemplo, a hipertensão corre risco de AVC, que a gente acabou de falar que é uma demência, né? Então, gera uma demência, né? Porque aquela área atingida não se regenera. Não. Mas ela não vai se regenerar. Mas se a gente fizer todo um aparato a tempo, dependendo da quantidade da área que foi acometida, a gente tem uma regressão da doença, né? Então, quanto antes a gente tiver uma intercorrência, não é intercorrência, na verdade, quanto antes a gente conseguir atender aquele paciente nas necessidades dele, mais rápido vai ser a recuperação. A gente tem um caso de uma neurocientista que ela foi acometida pelo lado esquerdo e hoje ela não tem sequela nenhuma, né? Mas por quê? Decorrente do conhecimento, decorrente da equipe dela. E aqui em Recife a gente tem institutos que trabalham muito bem isso. Agora, doutora Andréia, uma pessoa que não tenha tantas condições, né, de fazer um tratamento pago, qual a orientação que a senhora dá para ter uma vida mais saudável, quem tem uma demência, né? Também, né? Uma já está enfrentando essa situação, né? Aquele familiar que vê o seu ente querido, a mãe, o pai, o irmão, o que é que ele pode ajudar, ele não tendo as condições financeiras para poder proporcionar alguns tratamentos. É verdade, isso é a realidade do nosso Brasil, né? Então, uma das coisas principais é as pessoas que têm baixa escolaridade, elas são mais facilmente acometidas por demências, né? Então, isso significa o quê? Aprenda outras coisas. Pode ser um crochê, pode ser uma pintura, porque eu estou ativando áreas do cérebro, não é? Aprender a fazer algo que eu nunca fiz. Então, quando eu estou fazendo esse esforço, eu estou treinando o meu cérebro. Então, o que eu digo é o seguinte, o mais importante é conhecimento. Essa live que teve agora, proporcionada pelo Supera e a Associação Brasileira da Abras, também, e teve também a Associação de Gerontologia. Então, são informações que estão abertas ao público, né? Então, a gente se inteirar mais do conteúdo, feito a gente está falando agora, né? Se você entrar no site da Abras, você tem um monte de palestra que vai clareando, vamos dizer assim, como eu lidar com aquela situação, né? Esse conteúdo do evento vai estar disponível, né? Vai estar disponível no YouTube. E esse mês de setembro, né, é muito importante que as pessoas reforçam esse alerta, a conscientização, e as pessoas vão se informando, podendo ajudar. Quem tem mais condições faz um tipo de tratamento, e quem não tem as condições financeiras vai procurar essa ajuda que a senhora mesmo falou, né? E a gente hoje tem a Academia da Cidade. Isso. Não é? Tem fisioterapeuta também. Tem tantos recursos, né? Isso. Agora, a gente tem que se permitir, porque muitas vezes a gente diz, já estou idoso, eu não preciso disso. Mas hoje a perspectiva de vida é tão grande, e eu vou fazer o quê? Com 30 anos, vou esperar que ela passe? Não. Né? Então, vamos fazer com que ela seja produtiva para você mesma. A população está envelhecendo, né? Em 2019, a gente já tinha um número expressivo,
e agora, em 2050, eu digo agora porque o tempo Faltam passa... 25 né? anos só, né, Passa praticamente. rápido, então a população vai estar aí muito mais, tem muito mais gente, é preciso não sobrecarregar, né, toda a rede de saúde, né? Isso, e é muito caro cuidar de um Exatamente. doente com uma demência, né? É muito caro. Tem que ser sustentável toda essa cadeia, né? cadeia. Que começa realmente em casa, né? É doutora? isso. E buscar as políticas públicas mesmo, né? Procurar os benefícios. O doente que tem demência, ele tem alguns benefícios também. Então, saber dos seus direitos, acho que é importante. E antes de ter preconceito, né? Ter informação, né, para poder acolher, tratar, acompanhar e não sofrer tanto, porque Isso. a doença em si já faz esse papel. E viver da melhor forma possível, né? Encarar a doença e viver da melhor forma possível, fazer tudo certinho, né? Para que tudo dê certo. Você falou uma coisa agora que é muito comum, as pessoas negarem, não é? Não querer que aquilo realmente seja. Eu acho que você fazendo isso, você termina impedindo que o tratamento ele chegue o mais precoce. E aí a degeneração ela vai ocorrer muito mais rápido. Então, quando a gente aceita e vai em busca de acompanhamento, a gente vai em busca dos profissionais, a gente está fazendo com que consiga fazer um tratamento prévio e que essa doença não se alastre tão rapidamente. É isso aí. A Paulinha já está avisando a gente do tempo, Ana, e vamos reforçar aqui, doutora Andreia, é o Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro. É a 5ª edição, né? Está no canal do YouTube. Do Método Supera. Método Supera. Isso. O endereço a gente acessa pelo Método Supera, Método é o canal. Supera, exatamente. Que bom, então quem acessa teve a oportunidade de fazer antes, né? Podia tirar dúvidas, mas quem não teve a oportunidade... E vem outros eventos futuramente, né? Tem que ficar sintonizado aí para acompanhar. E a gente vai falar em outro episódio, que não deu tempo nesse, né? Sobre... Vamos seguir para outro episódio. Memória, né? Opa, vamos lá, vamos ver como é que está a memória de vocês. Vou perguntar sobre esse episódio. Fica aí, doutora Andréia, que a gente vai para o próximo episódio falar de memória, não é isso, Ana? Isso. E suas redes sociais, vamos reforçar aqui. Supera Boa Viagem. Olha aí, quiser fazer uma visita, pode entrar lá, as portas abertas. As portas abertas. Se quiser agendar, é melhor, porque a gente vai ter a oportunidade, né, de conversar com mais tranquilidade. É só ligar para o 30 33 16 95 ou no próprio Instagram também. Só é deixar lá o recadinho que a gente entra em contato. Fica onde, em Boa Viagem? Fica na rua Padre Marques Teixeira, número 72, na altura do restaurante Costa Brava. Ah, então fica bem fácil, que é um restaurante super antigo, né, Ana? É verdade. Então, a gente agradece, doutora Andréia. Segura aí para mais um episódio, hein, Ana? Minha gente. Daqui a pouco tem mais. E vamos curtir lá, né, Ana? Aqui na plataforma da Ativa Play Hits TV. Da Play Hits para você ficar acompanhando aí as novidades, o que é que a gente traz aqui. Manda a tua pergunta, comenta. Se gostou desse episódio, quer mais informações, doutora André, ela volta aqui, certo? E a gente traz outras informações. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.